irmãos e irmãs, amém? Quero convidar você nessa manhã de domingo, abençoada, alegre, contente, feliz, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Seguimos nesse período, relembrando momentos pós-Páscoa, pós-morte, ressurreição de Cristo, caminhando para o Pentecoste. Lucas 24. Eu vou ler um versículo apenas, mas de uma história que eu creio que você conhece bem, né? Lucas, capítulo 24. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler apenas o verso 33. Lucas, capítulo 24, verso 33. A palavra do Senhor nos diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Essa é uma das histórias mais lindas da palavra de Deus. 2 discípulos no caminho de Emaús, um lugar que ficava ali a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, a ideia que se tem é que era na verdade um casal. Um casal. Essa é a ideia que a maioria tem acerca desses dois. Que fosse um casal, tanto que Jesus, quando chega em Emaús, entra na casa dos dois, né? Ele adentra para ficar com eles numa casa. Então, não foram cada um para uma casa, era uma casa. Mas não é isso que nos importa, na verdade. O fato é que há uma cena bem bonita aqui desenhada. Imagina comigo, 2 discípulos, duas pessoas, seja um casal ou 2 homens, não muda muito o sentido, mas cabisbaixos, os pés meio que arrastando quando você está meio desanimado, né? Arrastando na empoeirada estrada para Emaús, uma distância, como eu já disse, de 11 quilômetros, mas a gente pode dizer que são 11 quilômetros de descrença. Estão desanimados, estão cabisbaixos, os corações deles estão partidos pela cruz, as esperanças deles foram crucificadas junto com Cristo, porque eles dizem pelo caminho: olha, a gente achava que ia ser, que Ele ia fazer, que Ele ia nos libertar, que Ele ia nos tirar, mas Ele morreu e já tem 3 dias que isso aconteceu. Nós, diz o verso 21, esperávamos que fosse Ele que fosse remir Israel, tirar a gente dessa prisão, mas nada aconteceu. Eles estão lamentando, eles estão agora se afastando do epicentro da fé de Jerusalém, estão indo contrário a essa direção. Então a gente pode dizer que eles estão indo rumo à direção contrária ao propósito de Deus para eles naquele momento. Jerusalém, o lugar da ressurreição, mas eles estão indo para Emaús. E aí entra o estranho. Um desconhecido entra na história. Desconhecido porque eles não conseguem reconhecê-lo, mas eles sabiam quem era.
Entra esse que às vezes na nossa vida se torna desconhecido por causa do nosso sofrimento. Se torna desconhecido por causa das angústias que a gente passa e que parecem que às vezes consegue apagar um pouco da nossa visão. Entra o desconhecido. Jesus, ressurreto, caminha com eles. Abre as Escrituras, como nós estamos fazendo nessa manhã. Faz o coração deles arderem como fogo. Como todas as vezes que a gente busca com vontade, com fé, Ele também faz arder o nosso coração. E então acontece um grande milagre. Eles se levantam na mesma hora e voltam para Jerusalém, é o texto que nós lemos. De Emaús, eles se colocam de volta ao propósito. E quando chegam lá em Jerusalém de volta, chegam lá cheios de boas novas, porque é assim, irmãos. Como nós falamos na semana passada, quando nós estamos no lugar errado, a gente se distancia do propósito, mas no lugar certo, a gente se reconecta de novo ao que Deus tem para a nossa vida. Talvez o que falte nessa manhã para mim e para você, seja voltar para o lugar certo. O lugar do chamado, o lugar onde nossa fé é renovada, o lugar onde nossa fé ganha vida, o lugar certo nos reconecta ao propósito de Deus. E eles voltam. No lugar errado, eles reclamam, eles murmuram. No lugar certo, eles compartilham boas novas, esperança e expectativa. No lugar errado, você reclama, você xinga, você briga, arruma confusão com os irmãos, faz fofoca, contenda. No lugar certo, você compartilha esperança, compartilha vida, compartilha expectativas. No lugar errado, você é um peso. No lugar certo, você é esperança. Onde você está nessa manhã? No lugar certo ou no lugar errado? Lembrando a mensagem de domingo passado pela manhã. E aí eles dizem, olha, o Senhor ressuscitou. E essa é a jornada de todo cristão. Do desvio para o destino. Do frio para o fogo. Da desesperança para a esperança. Da incredulidade para a fé. Da inércia para o movimento. Essa é a dinâmica da vida cristã. E aí, a pergunta que a gente pode se fazer nessa manhã é: sua caminhada com Cristo está viva? Você olha para a tua jornada com Cristo e você diz, olha, é uma caminhada eficaz, relevante, contínua, porque não adianta começar bem e parar. Não adianta começar com muito vigor e com muito pique, mas parar no meio do caminho, no meio da trajetória, não adianta nada. A gente precisa ser firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí, rapidinho eu compartilho com você 3 coisas que precisam estar presentes numa caminhada de vitória, efetiva, abençoada e constante. 3 pontos que não podem, que eu e você não podemos abrir mão se realmente a gente precisa e quer ter uma caminhada que inspire outros a caminhar com Jesus, porque é isso, irmãos. Quando você caminha com Cristo, quando você caminha com Jesus de uma forma viva, você inspira outros a caminhar com você. Olha o pastor Jonathan, está correndo, o avivamento chegou. E aí quando ele corre, você que está paralisado, diz assim, eu também quero. Amanhã, grande caminhada do pastor Jonathan, venham todos. Porque quando você caminha com Cristo de uma forma eficiente, outros são inspirados pela sua vida. Mas essa caminhada precisa ter 3 coisas. Primeiro,
um senso de urgência. Um senso de urgência. Levantaram-se imediatamente e começaram a caminhar. O verso 33 diz que foi naquela mesma hora. Não foi amanhã. Não foi depois do café. Não foi na próxima semana. Os discípulos foram impulsionados por uma urgência divina, porque o fogo do Espírito não espera o sol nascer. Eles chegaram. Vamos descansar um pouco, amanhã então a gente retoma a caminhada. Não dá tempo. Tem gente esperando em Jerusalém, chorando, porque acredita que ele morreu e não está vivo de novo. Vamos voltar agora e vamos começar a falar o que nós estamos descobrindo. Há um senso de urgência na vida daquele que se encontra com Cristo, que não dá para deixar para amanhã a esperança que eu posso partilhar hoje, que não dá para deixar para compartilhar amanhã a vida que eu estou experimentando agora. Não dá para deixar para amanhã, por quê? Porque almas estão perecendo, irmãos. Porque almas estão perecendo, pessoas nesse momento estão sofrendo terrivelmente sem Cristo. Vícios, depressão, angústias de morte, solidão. As pessoas estão sofrendo isso agora. E elas não têm um botão de pausa para apertar até que você se desperte para ir ao encontro delas. Elas não têm um botão que elas dizem, bom, vou pausar aqui minha dor, vou pausar o meu sofrimento, vou pausar a minha angústia, até que o povo da igreja metodista desperte e venha pregar para mim. Vou pausar. Existe alguém nessa manhã pensando em suicídio e ele não tem um botão de pausa dizendo, bom, vou pausar todo o meu desejo de suicídio, porque quando o povo lá da igreja central falar assim, chegou a nossa hora, eles vão vir trazer esperança para mim. Não existe. Não existe isso. Não tem como isso. Almas estão morrendo sem a salvação eterna. Corações nessa manhã estão à beira do suicídio gritando por socorro. E os mensageiros não podem se calar. Há uma mensagem nos meus lábios e nos seus. E não dá para a gente se calar. Paulo bradou, ai de mim se não pregasse o evangelho, lá em 1 Coríntios 9,16. Em Mateus 9,37, Jesus alertou, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, porque os ceifeiros estão achando que dá tempo. Não precisa ser agora. Qualquer hora eu vou, qualquer hora eu faço. Eu vou me preparar melhor, vou fazer um curso. Quando eu estiver pronto, aí eu vou. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Não tem ninguém pronto aqui, a começar nesse altar. Nós estamos em obras, e enquanto estamos em obras, ajudamos outros. Hoje Cristo está às portas, irmãos. Apocalipse 22:12 diz, eis que venho sem demora. A igreja não pode dormir como as virgens insensatas de Mateus 25. Nós não podemos estar sonolentos à meia-noite. Nós precisamos de urgência que nos tire da cama espiritual e nos vista de zelo e nos lance às ruas, aos lares, às famílias. Nós precisamos de urgência. Você tem esse senso de urgência na sua vida? Ou você veio hoje, essa manhã, como quem acordou de forma preguiçosa, mas não só fisicamente, mas acordou de forma lenta. A sua vida espiritual tem sido assim, lenta, preguiçosa. Sua vida de oração tem sido assim, lenta, preguiçosa. Sua busca da palavra tem sido assim, lenta, preguiçosa. Nós não podemos. Há um senso de urgência. Imediatamente, eles se levantam e vão em direção ao lugar onde eles deveriam estar. Mas a segunda coisa para uma caminhada vitoriosa, eficaz, cativante, é disposição. Uma disposição que diga para mim e para você assim, olha, mesmo cansado, porque a vida cansa,
Vá. Vá. Você imagina? Eles haviam caminhado 11 quilômetros. Tirando o pastor Jonathan nessa manhã, quem consegue levantar aqui agora e sair caminhando 11 quilômetros? Não é fácil. Agora eles vão parar e vão voltar mais 11 quilômetros, 22 quilômetros. É uma meia maratona. É uma meia maratona. É mais do que a São Silvestre, que é 15. 22 quilômetros. Eles chegaram, acabaram de caminhar 11 noturnos. À noite, mais difícil ainda. Eles não pousaram, eles não descansaram. Os pés talvez estão com bolhas, eles não têm tênis próprios para corrida. Os pés estão com bolhas. Seus músculos estão gritando. Estão cansados, irmãos. A estrada é perigosa, tem ladrões à espreita, tem um cansaço que é físico, tem um cansaço que é emocional, tem um cansaço que é espiritual. Eles estão vivendo uma série de turbulências, mas eles vão. Por quê? Porque o encontro com Cristo reacende a nossa disposição. Nessa manhã eu creio que muitos vão sair daqui, desse templo, com a sua disposição renovada, porque tiveram um encontro com Cristo. Vão ser renovados na sua fé, porque Cristo está aqui falando aos nossos corações. Irmãos, a caminhada cristã é uma maratona bastante árdua. Tire da sua cabeça a ideia de que é fácil. Tire da sua cabeça a ideia que é simples. Tire da tua cabeça a ideia que não cansa. Os nossos pés incham na caminhada com Cristo. É verdade. Os nossos pés cansam. Bolhas aparecem na nossa caminhada com Cristo. É desconfortável às vezes. Já caminhou com bolha no pé? Tempos atrás eu estava na praia, fui caminhar de manhã. Devo ter caminhado 1,5 km, mais ou menos. Deu um monte de bolha. O tênis rebentou meus 2 calcanhares. E aí, como é que faz para voltar? Só pensava nisso. Falei, meu Deus do céu. Se eu parar agora e voltar, tem mais 1 km, 1,5 km, com os pés sangrando. Quando eu cheguei, que eu tirei a meia, o pé estava sangrando. E a caminhada com Cristo tem isso. Por vezes as bolhas estão lá, por vezes os ferimentos vêm e você precisa continuar. As bolhas elas brotam como com as perseguições que a gente às vezes sofre. Às vezes o desânimo ele ronda como um vento frio, gelado, que nos pega no meio do caminho. As críticas, por vezes, que a gente recebe, nos ferem como os espinhos que a gente encontra no caminho e pisa sobre eles. Os fracassos que a gente tem, às vezes pesam como mochilas pesadas que a gente caminha levando, ou que a gente leva caminhando. E aí muitos param. Você conhece alguém que parou? É um monte. Porque começa a ficar pesado. Porque começa a doer, incomodar. E aí muita gente para. Não dá mais, eu não vou. Eu vou parar por aqui. Só que a palavra de Deus ordena, Gálatas 6,9, diz assim, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Tem que continuar, tem que avançar. Pés com bolha, machucados, mas dê passos. Não dá para correr, ande. Não dá para ir rápido, vá devagar, mas não pare. Você precisa continuar. Paulo enfrenta as lutas, foi açoitado, está naufragando, passou por fome, mas ele declara lá em 2 Timóteo 4,7, eu combati o bom combate, eu continuei nessa jornada. A disposição, irmãos, não é um sentimento que brote. Disposição é uma decisão que a gente toma. A gente está numa geração muito molenga, que precisa sentir demais para fazer, que precisa acordar bem-humorado para vir à escola dominical, que precisa acordar com ânimo. Não, disposição é uma decisão que eu tomo,
é uma escolha diária. Fica esperando para ter vontade de ir fazer a caminhada do pastor Jonathan, a corrida do pastor Jonathan, para ver se você vai. Fica esperando acordar bem disposto para ir a uma academia, para ver se você vai. Disposição é uma escolha, é uma decisão. Todos os dias de manhã eu escolho continuar e estar disposto. Disposição é uma decisão. E quem toma essa decisão desfruta das promessas. Isaías capítulo 40, verso 29 diz: Ele dá força ao cansado e multiplica vigor ao que não tem nenhum. Mas eu tenho que decidir. Ainda no capítulo 29 de Isaías, lá no verso 31, diz que aqueles que esperam no Senhor decidiram estar em Cristo. Esses têm as suas forças renovadas. Os que esperam no Senhor, decidiram estar em Cristo, renovam as suas forças. Então você vai precisar decidir hoje, ter disposição. Não vai brotar do nada, não vai aparecer sem querer, não vai chegar por acaso, é uma decisão que você toma. E por último, a terceira coisa que a gente precisa ter para ter uma caminhada frutífera é alvo. Nós precisamos ter um alvo e dar passos em frente. Despertos, eles entendem. Emaús é armadilha, Jerusalém é chamado. Quantas armadilhas têm estado diante de você todos os dias para você parar? Propostas. Irmãos, todos os dias, já diria o grande profeta da atualidade, o Thales Roberto, todo dia o pecado vem e te chama. As propostas todos os dias vêm. Estamos em ano de eleição, todos os dias propostas. Votar por causa de um cargo, votar por causa de um benefício que eu possa receber, não votar por valores que moldem e que nos levem à frente, mas votar por benefícios pessoais, escolher representantes da gente através de benefícios, de coisas que eu possa receber, de cargos, fazer coisas para ser beneficiado. Todos os dias as propostas vêm. Emaús é uma pegadinha. Emaús é uma tentação. Emaús é uma armadilha para nos afastar do propósito de Jerusalém. Todos os dias isso vai chegar na tua vida. Propostas para você parar, propostas para você se desviar, propostas para você ir na direção contrária, propostas para você não manter o teu foco, propostas para você errar o alvo, que é a definição mais básica de pecado, errar o alvo. O alvo é Jerusalém, mas é o caminho para Emaús. E aí a gente precisa voltar para o centro da vontade divina, voltar aos irmãos que estão nos esperando. Semana passada teve carnaval, hora de época, que lindo. Pessoas foram para Emaús. Pessoas foram para Emaús. E agora a gente precisa orar para que elas voltem a Jerusalém. E não pegue pedras, não. Abra as portas. Porque o lugar delas é Jerusalém. O lugar delas é Jerusalém. A gente precisa voltar aos irmãos, voltar à nossa condição de dar testemunho. Testemunho da fé. Em Emaús eles só reclamam, eu repito, mas em Jerusalém eles vão voltar a testemunhar. Cristãos, homens e mulheres de Deus não podem perder o alvo. Nós somos peregrinos dessa terra, diz Hebreus, capítulo 11, verso 13. Nós estamos aqui, e aqui nós não temos uma cidade permanente, nós estamos buscando a cidade futura. A esperança futura, o nosso destino é o arrebatamento, é o encontro com o Senhor, é ser levado por Ele. O Senhor mesmo vai descer dos céus, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ele vai vir para se encontrar com a igreja.
Esse é o nosso alvo, irmãos. Seu alvo não é uma boa casa no melhor bairro de Itaocara. Seu alvo não é uma casa na praia ou na serra. Seu alvo é uma mansão celestial que dinheiro não compra, que recursos humanos não compram. Esse é seu alvo. Aqui nós não temos morada permanente. Lá, no nosso alvo, nos esperam ruas de ouro. Alguém já disse, e eu gostei da ideia, o que move a vida de muita gente aqui, lá só serve para ser pisado. O ouro que faz pessoas perderem famílias, o ouro que faz pessoas perderem sua dignidade, lá pavimenta a rua que você vai pisar, só serve para isso. Ruas de ouro. Lá nós vamos estar num lugar onde não tem mais pranto. Lá nós estaremos face a face com o Cordeiro, diz Apocalipse 21. Então, não deixe nada te distrair aqui. Sejam bens, sejam prazeres. Não deixe nada te distrair aqui, medos, tensões. Não deixe nada te distrair aqui, porque você está indo para Canaã. Por isso Paulo disse em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para lá que eu estou indo. Não me incomode. Não me distraia. Eu tenho um alvo. É isso que você tem que dizer para os pecados. Não me incomode, eu tenho um alvo. É isso que você tem que dizer para as tentações. Não me incomode, eu tenho um alvo. É isso que você tem que dizer para todas as armadilhas que aparecem para você, para os deuses estranhos, para as divindades, para as tradições mortas. Eu tenho um alvo. Não me incomode, não me tire do foco. Por isso que a gente vive em santidade, porque a gente tem um alvo. Às vezes a gente é como aquela tripulação, né, que está num barco e de repente você é aquele que está comandando e vem muitas tempestades e tudo está impedindo você ver o horizonte. Então você foca os olhos na bússola. Você foca os olhos na navegação que está diante do painel. Ali diz onde está o seu alvo. Nossos olhos às vezes nos impedem de ver. Mas você foca naquilo que te dá uma direção clara. Se você colocar os olhos no que esse mundo está ensinando, você vai se perder. Então coloque os olhos na bússola, que te mostra o caminho certo a prosseguir. Fique de pé nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Como os discípulos de Emaús, nessa manhã, ouça o Cristo que caminha contigo. Às vezes a gente nem está percebendo muito, mas ouça, Ele está com você. Como discípulos no caminho de Emaús, desperte com urgência. Não é para amanhã a mudança, irmão. Não é para amanhã a mudança. Não é para amanhã a mudança. É para hoje. É para agora. Não dá para esperar nem o culto da noite. Não dá para esperar nem o culto da noite. Agora, no culto da manhã, tome as decisões que precisam ser tomadas. Saia de Emaús. Recomece a tua caminhada, a tua jornada. Disponha-se apesar do cansaço. O pecado cansa mesmo. E tem gente nessa manhã dizendo, eu estou tão cansado. Espiritualmente, a minha vida tem sido uma sucessão de batalhas, de lutas e de medos. Mas retome a caminhada hoje. Renove-se em Cristo. Renove-se na presença e retome a sua caminhada com o Senhor. E estabeleça o alvo certo. Você está correndo atrás de coisas que não tem futuro, desesperado atrás de recursos, de pessoas. Eu preciso
jovens, adolescentes que estão aqui, eu preciso de um namorado, de um esposo, de uma esposa. Você precisa de Cristo. Você não precisa de casar. Que isso, pastor? Eu quero muito casar. Não, glória a Deus. E não tire esse foco do seu coração. Não, casar é bom. Marta Júlia que eu diga. Eu também. Mas você precisa de Cristo, porque um casamento sem Cristo é uma desgraça. Alguns casais que eu conheço que eu digo. Você precisa de Cristo. Não, eu preciso de um grande emprego, de uma porta de emprego, é o que eu preciso. Não, você precisa de Cristo. Porque tem pessoas que têm os melhores empregos de tal cara e estão pensando em tirar a sua própria vida hoje. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Teu alvo é Jesus. Meu alvo, teu alvo é Cristo. Tem algo maior preparado para mim e para você, do que o dinheiro pode comprar, do que um bom casamento pode nos dar. É Cristo. Ele é a fonte inesgotável a jorrar nas nossas vidas. Nosso alvo é o céu. Nós não podemos parar em Emaús, nós precisamos correr para Jerusalém. Por isso hoje levante-se com urgência, se coloque na posição. Existem pessoas te esperando. Agora em Italcara existem pessoas aguardando você tomar uma posição diante de Jesus. Você. Não, a igreja vai. Senhor, faz a obra lá. E o Senhor está dizendo, você precisa acordar. Você. Amanhã pode ser tarde. Volte para Jerusalém nessa manhã. Estabeleça o alvo. Se anime em Cristo e vá. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela minha vida, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Obrigado pela oportunidade de entendermos que precisamos de urgência. Obrigado pela oportunidade de compreendermos que ânimo é mais do que um sentimento, que disposição é mais do que uma condição, é uma decisão. Obrigado por entender isso e me dar condição de decidir nessa manhã. E obrigado pelo chamado a entender, Pai, que o alvo é Jerusalém, é Cristo, é a vida eterna. O destino é esse. E me chamar da minha sonolência, da minha inércia, da minha cegueira, que me fala, que me traz o entendimento de que eu preciso conquistar aqui nessa terra, ter aqui. Obrigado por me despertar, Senhor, de que existem coisas mais profundas, belas e tremendas. Fala comigo, Senhor. Fala com meu irmão. Fala, Senhor, com a minha irmã nessa manhã. Nos apruma, nos ajusta, nos endireita, nos levanta, nos envia, nos anima, em nome de Cristo Jesus. Te amamos, Senhor. Amamos a Tua presença. Amamos o Senhor, Tu és tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aquele que caminha conosco mesmo quando não reconhecemos. Aquele que caminha conosco mesmo quando caminhamos na direção contrária. Aquele que caminha conosco mesmo quando substituímos a adoração por murmuração. A honra, a glória, o louvor e a adoração. A Ti, Jesus, aquele Deus das novas oportunidades, o louvor da Igreja Central nessa manhã. Não só hoje não só no culto da noite não, mas para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Abrace pelo menos umas 3 pessoas. Anime ele aí em nome de Cristo. Diga, não pare, avance em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia!